Boa noite a todos. Então, estamos trazendo do capítulo 12, No Grande Bem, do livro Messe de Amor, do médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. A versão que trago a vocês é da edição terceira, da editora Leal. Temos um prefácio. Como já foi dito, o livro é a primeira obra mediúnica de Divaldo Pereira Franco, de autoria espiritual da mentora Joana de Ângeles. Foi publicada em 1964, oferecendo 60 anos, 60 profundas mensagens com os mais variados temas que ilustram e orientam para o despertar as consciências adormecidas ou os espíritos descuidados ante a incidência dos acontecimentos cotidianos do dia a dia da vida, que a miúde nos pregam surpresas para as quais não estamos, a bem da maioria das vezes, preparados, desequilibrando-nos, tirando-nos fora do equilíbrio, desequilibrando-nos a paz interior. Vamos trazer uma palavra. Já há algum tempo tivemos a visita da falange de Bezerra de Menezes nos observando, e um dia, quem sabe, traga a manifestação direta dessa falange bendita que tanta saúde e esclarecimento traz. A passagem é do livro Nas Fronteiras da Loucura. Quem traz é Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, do capítulo 2, Visita à Enferma. Traz o seguinte: que a ascensão exige muitas vezes sacrifícios e renúncias, da palavra de Bezerra de Menezes. A visão dos amplos horizontes coloridos somente é lograda após a vitória sobre as baixadas sombrias e as veredas tortuosas. O fatalismo da vida é para o bem e a destinação é para a felicidade. Conseguimos-los ao impulso do amor ou conquistá-los apenas de sofrimentos são as escolhas únicas que se terão para fazer. Do livro em si, do capítulo 12, No Grande Bem, do primeiro parágrafo, da primeira frase. Não esqueças da eficácia da prece no caminho do grande bem. Sobre a eficácia da prece, temos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ou item 5, do capítulo 27 de Pedi e Obtereis, trazido por Allan Kardec, aqui lembrado, pela editora FEB. Diz o item 5, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Essa passagem citada é de São Marcos, capítulo 11, versículo 24. Temos uma continuidade, um esclarecimento sobre essa passagem. No item 7, desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, for ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o ser humano apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concede sempre na prece, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram
os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o ser humano quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo de esforço. Voltando ao capítulo 12. Quando estamos a serviço de elevados ideais, não raro as tormentas nos surpreendem os passos a cada instante. Sobre variadas formas, forças conjugadas nos seguem, assaltando-nos a paz interior, a rudes golpes de impiedade bem dirigida. Nem sempre é claro o céu do cristão decidido quando servindo a Jesus. Por enquanto a terra não pode compreender, nem os amigos sabem ajudar. Há aqueles que cooperam com real disposição, mas enxergam tudo pelo ângulo errado, entre o pessimismo prejudicial e a ansiedade improdutiva. Se o companheiro permanece resoluto no serviço e avança confiante, é tomado por autossuficiente e vaidoso, em grande perigo. Se acolhe as opiniões de quantos cercam, é identificado como sem definição e covarde. Se resolve os problemas à medida que esses surgem, sem consultar os companheiros de labor, é tido como prepotente e exagerado. Se oferece de coração até o sacrifício em favor dos outros, é observado como fanático e louco. Se encontra na precaução o antídoto para o insucesso, é reconhecido como ser humano sem fé. Se oferece ao agressor a outra face, é analisado como pobre de caráter. Se evita que o atentado se repita, é apontado como falso cristão. Entre os companheiros, só raramente medra a fraternidade, sem compreensão nem suspeita, exigência nem acrimônia. Por isso, não consideres o mal além do pouco valor que tem. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, do item Causas anteriores das aflições, temos no item 6, uma parte dele. Esclarece: o ser humano, pois, nem sempre é punido, ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Do item 7, os sofrimentos devido às causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o ser humano, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente, é que se faz o juízo. Aquele que se elevar pelo pensamento, de maneira a apreender toda uma série de existência, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe.
Jamais deve o ser humano olvidar esquecer que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre lembrar de que, se pertencesse ao mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar moralmente. As tribulações, isso está falando no item 8, podem ser impostas, sim, a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que haja feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe, deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao ser humano reparar seus erros, e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta ao juízo eterno. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade. Porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de elevada alma, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências e que sofrem, com resignação toda cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Essa é a resignação cristã. Pedir a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o ser humano à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é, sim, sinal de progresso. No item 10, finalizando essa parte, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos felizes. São como os passageiros de um navio, onde há pestosos, doentes, aos quais se veda o acesso à cidade a que aportem, até que se hajam expurgado, tornados limpos, sadios. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expurgindo, se limpando, pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se, quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar-se proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar, sofrer novamente. Retornando ao livro, somos filhos da luz, confiemos na luz do céu. Nuvens de maledicência ensombram o trabalho, avançam ao encontro do sol da verdade. Pragas, em forma de intriga, atacam a plantação da fé, usa o inseticida da coragem.
e marcha para a verdade. Suspeitas e mentiras cercam o campo onde operas, aumenta a confiança no tempo e continua para a verdade. Dores de variada espécie te afligem, continua no serviço e segue para a verdade. A obra do grande bem em favor de todos exige pesado tributo. Não negues a tua plantação com o custo do próprio suor, do próprio esforço. Não regateis as débeis plantas do teu solo, o orvalho das tuas lágrimas. Recorda o divino mestre, postulante da incansável verdade eterna, crucificado pela intriga habilidosa, mas vivo e imortal, depois das sombras do sepulcro, voltando aos acusadores para estender-lhes a glória da boa nova em triunfo. Falamos de Bezerra de Menezes, vamos a uma prece dele. Está nas Fronteiras da Loucura, o mesmo livro que citei, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Walter Pereira Franco, no capítulo 31, Retorno ao Lar. Diz Bezerra: divino médico de todos nós, espíritos enfermos que reconhecermos ser, aqui nos encontramos buscando a terapia da tua misericórdia, a fim de que nos libertemos das causas geradoras dos males que nos afetam. Da mesma forma que disseste à mulher equivocada que não voltasse a pecar, a fim de que não lhe acontecesse algo pior, ajuda-nos a agir corretamente, para que nos não sucedam novas quedas, propiciadas pelo egoísmo e o orgulho, que ainda nos conduzem às ações. Somos herdeiros dos próprios atos e a dor tem-nos sido o legado de maior destaque, o que nos revela a condição de indigência em que nos encontramos. Conhecedores da tua palavra e dispostos à renovação, colocamo-nos ao teu serviço conforme somos e com o pouco de que dispomos. Favorece-nos com a medicação preventiva do amor ao próximo e auxilia-nos com a terapêutica do perdão das ofensas, a fim de curarmos as viroses da alma que nos infectam o corpo, após contaminar-nos os sentimentos, as emoções. Agora entendemos melhor os teus desígnios e candidatamo-nos a ser discípulos atuantes no campo da caridade, do bem. Não nos deixes recuar nem estacionar, impelindo-nos ao avanço sempre no rumo da grande luz, e ampara-nos na fragilidade em que estagiamos, favorecendo-nos com a certeza plena da vitória sobre nós mesmos e a liberação consciente de nossas faltas. Senhor, conduze-nos Calvário acima, com os olhos postos na formosa madrugada da ressurreição vitoriosa que a todos nos espera. Passagem bela, e convido a todos a dar uma observada no que diz o livro Paulo e Estevão, da história de Paulo de Tarso. Está no Paulo e Estevão, Episódios Históricos do Cristianismo Primitivo, do livro psicografado de Francisco Cândido Xavier. A mensagem foi trazida por Emmanuel junto ao Chico Xavier, e o livro é da FEB Editora. Outro também muito importante é a Boa Nova, de Humberto de Campos, que traz no capítulo 20 sobre Maria de Magdala, também psicografado de Francisco Cândido Xavier, também da editora FEB. Um interessante, pouco falado, que é Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, também, do capítulo 20, Pedro o Apóstolo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, também da FEB Editora. Estes passaram também pelo grande bem. Convido, então, ao Telmo, a trazer a continuidade aqui dos nossos estudos pelo tema individualidade. Mensagens de Hamed, do livro